Boa noite, queridos amigos. É com uma enorme satisfação que nós estamos aqui de volta, para mais esta noite de reflexão. Então, nesse momento, eu vou convidar todos vocês para que vocês fechem seus olhos e que a gente possa se unir em pensamento e sentimento ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre amado, e aos bons amigos da espiritualidade maior, para que possam estar conosco nesta noite, para que tudo aquilo que ouvirmos aqui possa nos levar a uma reflexão de quem somos, o que estamos fazendo aqui e qual é a nossa missão. Tema desta noite. Então vamos dar início com a proteção e inspiração do mais alto. Que assim seja. Bom, a missão do homem inteligente na Terra é o tema para esta noite de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. Quem nos traz estas instruções é Ferdinando, um espírito protetor. E o nosso objetivo aqui, nesta noite, é entender por que Allan Kardec escolheu, entre tantas comunicações que ele recebeu, essa de Ferdinando, e por que ele a inclui neste capítulo 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Então vamos lá? Vamos traçar alguns comentários sobre esse tema. A primeira coisa que nós precisamos entender, é porque a inteligência é tida como uma ferramenta. Então, nós vamos começar a dissertar sobre isso. E por que ela também é chamada por Ferdinando como um instrumento que Deus nos dá para que cada um de nós possa executar a nossa missão aqui na Terra ou a nossa obra, independente do tamanho dela. Eu vou estar fazendo alguns paralelos, algumas exemplificações para a gente poder entender melhor. Ao longo dessas eras, houve um grande desenvolvimento em todos os campos em razão de nossa inteligência. E eu vou dar como exemplo os meios de transporte, tá? No final do século XIX, nós ainda utilizávamos as carruagens. Lembram-se? Não, nós não nos lembramos, mas já devemos ter visto em documentários e leituras, que nós usávamos carroças e carruagens para nossa locomoção, final do século XIX. Só que, no mesmo final do século XIX, no ano de 1886, um inventor alemão chamado Karl Benz inventou o primeiro protótipo de um carro. Olha que interessante. Só que o que aconteceu? Ele foi evoluindo nas suas pesquisas e acabou construindo esse carro, mas ainda movido por tração animal. Parecia uma carruagem, mas de uma forma mais sofisticada. Mas no início do século XX, 1903, o primeiro carro foi produzido e acessível às massas. E o nome dele era o modelo T de Ford, que substituiu as carroças e os carros puxados por animais. Então aí a gente pergunta, nossa, houve evolução de lá para cá? E como houve? Temos agora o carro elétrico, Agora, no passado, no século passado, o homem ele pensava nos meios de transporte ou numa evolução tão rápida como houve em questão de um século? Não. E nós sabemos até que o homem tem intenção, nos próximos 50, 80 anos, de instalar uma base em Marte. Grande evolução, não é verdade?
Desde que Ferdinando nos deixou uma mensagem em 1862, nós já tivemos inúmeras outras descobertas oriundas do nosso desenvolvimento e de nossa inteligência. Entre elas, vou citar algumas: o avião, o computador, a ida do homem à Lua, a energia atômica, a clonagem, entre outras. E muitas dessas descobertas e criações foram utilizadas, infelizmente, para o mal. O que não as faz boas ou más, mas sim o uso que se deram a elas. No texto, ou na instrução, Ferdinando ele diz que a natureza do instrumento indica o uso que se deve fazer dele, ok? Ele dá um exemplo de que se nós fôssemos criar uma horta e contratássemos uma pessoa para nos ajudar, nós daríamos a essa pessoa uma enxada para ela cavar. Se essa pessoa utilizasse a enxada para nos agredir, ela estaria fazendo bom uso do instrumento enxada? Não. Então, é isso que ele quis dizer aqui, quando a natureza do instrumento indica o uso que se deve fazer dele. Então, é por isso que nós vamos agora entender qual a importância da inteligência para todos nós, o conhecimento que nós adquirimos. E aí a pergunta, será que somos tão inteligentes assim? Somos tão supremos? Somos tão grandes para nos orgulharmos da nossa inteligência? Ferdinando também cita que não vos orgulheis por aquilo que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Habitamos um planeta que está na segunda posição na escala. Só perde por planeta primitivo. Estamos num planeta de provas e expiações. Então, se nós avaliarmos onde estamos hoje, nós não somos inteligentes o bastante para nos orgulharmos. E se nós avaliarmos os avanços desse último século em nosso planeta, não há por se gabar, porque eles ainda são bem limitados, né? E não nos dá ainda a capacidade de nos envaidecermos. A nossa inteligência ela é relativa à nossa atual condição na Terra. Nós não conhecemos sequer tudo o que nos envolve. E eu vou citar o caso da Amazônia e a sua biodiversidade. Os grandes cientistas têm descoberto muitas variedades de plantas, insetos, animais, né, dentro do espaço da Amazônia. Se nós soubéssemos de tudo que tem lá dentro para trazer o benefício ao homem, né, já poderíamos nos dar como satisfeitos, mas ainda não sabemos. A expectativa é que a gente saiba 15% do que a Amazônia pode nos dar. E se observarmos ainda que estamos engatinhando em outros desenvolvimentos, né, para o futuro, porque ainda nós sabemos muito pouco. Como exemplo, a física quântica, a nanomedicina, a cura do câncer, as energias limpas. Olha o quanto ainda nós temos que progredir no nosso conhecimento dessas áreas. E por mais que tenhamos nos desenvolvido, nosso conhecimento ainda é muito pequeno se comparado aos desafios que nos aguardam. Grandes desafios que nos aguardam. Nós estamos falando, nesse momento, das vacinas que estão aí para serem utilizadas contra o coronavírus. Mas ainda as pesquisas andam, porque essas vacinas elas estão tendo uma capacidade de imunização de 50 e poucos por cento, 70%, elas ainda não são aquilo que nós necessitamos
para esse estar tranquilo com relação a essa doença que nos apanhou, né, desprevenidos. E assim, tomando consciência de nossa relatividade quanto à nossa inteligência, devemos nos colocar perante o nosso Criador, Deus nosso Pai, com muita humildade. Então a gente começa a entender, né, por que esse tema está nesse capítulo 7. Pois Jesus chamou de pobres de espírito todos aqueles que tinham a simplicidade de coração e a humildade de espírito. E não é o que nós fazemos com relação, principalmente, de nos acharmos muito inteligentes, e nos tornarmos soberbos por isso. Porque quanto mais inteligente o homem é, quanto mais conhecimento ele adquire, ele torna-se arrogante, vaidoso, a ponto de questionar Deus, a ponto de se imaginar capaz e autossuficiente. Ferdinando nos traz, dentro desse item 13 do capítulo 7, uma outra instrução, que diz o seguinte: mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência desse globo, não tens direito nenhum de envaidecer-te com isso. Se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste no meio em que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que a uses para o bem de todos. É uma missão que te dá, pondo em tuas mãos o instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Não sabemos, na verdade, o porquê que a gente tem que se gabar tanto. Porque a gente recebe a inteligência e a condição para desenvolvê-la por Deus, né? É Ele quem nos dá a capacidade de encarnarmos numa situação que nos ajude a adquirirmos mais e melhor essa inteligência, né? Ele deixa claro, inclusive, que Deus nos fez nascer num meio que pudéssemos desenvolver a inteligência. Então vamos imaginar que se a gente tivesse nascido num meio diferente do que nós nascemos, nos dias de hoje, né? Talvez uma favela, sem infraestrutura nenhuma, nem saneamento básico, sem condição de higiene nenhuma, com parca alimentação, com uma família desequilibrada. Nós teríamos tido, será que, um bom resultado para o desenvolvimento de nossa inteligência? Algo para se refletir. E uma pessoa que teve acesso a tudo, nasceu numa família equilibrada, estruturada, que lhe deu estudo básico, médio, superior, que deu toda a capacidade dele se conduzir sozinho, mas dando uma retaguarda boa, para que ele pudesse desenvolver essa inteligência e poder empregar essa inteligência para o benefício de muitos. Aí a gente pode dizer, que a inteligência realmente foi dada para nós cumprirmos uma missão, já que nós vamos colocá-la a benefícios de muitos. E o que é missão na Terra? Missão na Terra é uma tarefa que se deve cumprir, uma incumbência a executar, sempre visando o bem. A missão na maternidade, na paternidade, na profissão, no trabalho, nos estudos, em qualquer lugar. Na natureza, todos têm missões. Quando nós reencarnamos, temos como tarefa principal evoluir, nos melhorar. Essa é uma missão comum a todos nós.
que deve ser colocada em prática dentro do ambiente em que nos encontramos e com as pessoas com quem convivemos, em nossa família, no trabalho, na sociedade. Esse é o objetivo maior da inteligência humana, ser usada a benefício de todos. Mas nunca foi, ou mal foi, até agora, utilizada dessa forma. Porque muitos transformaram a inteligência num instrumento de orgulho próprio, vaidade, fazendo um mau uso dela. Como o exemplo que Ferdinando deu, com a enxada colocada na mão de um servidor que ameaça o seu patrão. Nós vamos fazer agora um paralelo entre algumas personalidades que usaram da inteligência para o mal e para o bem. Conhecemos grandes ditadores, estrategistas do passado, mas que foram manipuladores de massas, os chamados ditadores, que fizeram mau uso da inteligência. Mao Tse-tung da China, Stalin da Rússia, Hitler da Alemanha. Eu não vou fazer comentários sobre eles para não julgá-los, mas nós sabemos que eles foram causadores de mais de 140 milhões de mortes. E no próprio texto, Ferdinando diz que esses espíritos que fizeram mau uso de sua inteligência arrastarão existências miseráveis e cheias de humilhações por muito tempo. Diferente deles, também conhecemos alguns líderes que revolucionaram o planeta e a vida de milhões de pessoas. Nós conhecemos como influenciadores de pessoas e fizeram um bom uso da inteligência. Mahatma Gandhi, da Índia, lutou contra o imperialismo inglês sobre a Índia sem violência. Nelson Mandela, África do Sul, líder africano que lutou contra o regime racista e segregacionista do apartheid, pregando a não violência. Martin Luther King, Estados Unidos, que lutou incessantemente pelos princípios de liberdade e igualdade e pelos direitos civis na América, e foi assassinado por isso. E tantos outros empresários, políticos, artistas, alguns que eu estou citando aqui, que também tanto fizeram bom uso como mau uso da inteligência. Só que o homem, ele abusa da inteligência como de outras das suas faculdades. Então nós vamos agora entender que a inteligência ela está relacionada também à palavra talento. E isso nos faz lembrar da parábola do talento, que se encontra lá no Novo Testamento, em Mateus 25, de 14 a 30. Quem tiver oportunidade, abra aí o seu evangelho e vá lê-la. Fala da missão de cada um de acordo com os talentos que receberam. A palavra talento vem do latim talentum, e que significa ou está relacionado com a aptidão e a inteligência. Assim, o talento é a capacidade para exercer determinada ocupação ou para desempenhar uma atividade. E nós? Estamos cumprindo a nossa missão de acordo com os talentos que possuímos? Que recebemos? Ou estamos sempre encontrando desculpas? Como assim, eu não tenho nada para fazer, eu sou muito ocupado. Isso não é problema meu. Ou, eu trabalho demais, não dá para realizar outra missão que essa que eu faço aqui agora. Essa parábola dos talentos, ela fala diretamente para nós, o que nós devemos fazer. Então nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Atualmente as lives aqui dos Ceareiros, assistida
por muitas pessoas, elas são assistidas por frequentadores de diversas casas espíritas, mas principalmente dos Cereiros de Jesus, né? Então vamos estar falando exatamente para esse pessoal que vai estar assistindo a gente todas as terças-feiras aqui, como na noite de hoje. Nós estamos todas as semanas estudando, recebendo informações, lendo, refletindo e desenvolvendo a nossa inteligência. Nós podemos, através dos nossos conhecimentos, também influenciar pessoas. Sermos influenciadores de pessoas, né? Que estão à nossa volta, a nossa família, né? Os nossos amigos e até aqueles que se achegam a nós, com as nossas palavras, mas principalmente com os nossos exemplos. Tudo aquilo que ocorre no mundo, no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade, ele não recebe a nossa ação direta, certo? Isso a gente já sabe. Mas todas as situações que vivenciamos no nosso dia a dia geram algumas mudanças em nossas vidas. E elas estão na tratativa de quem está ao nosso lado, a nossa família, dos nossos amigos. Então aí está para nós o chamado. Aí está para nós a nossa missão, de colocarmos a nossa inteligência para que a gente possa ajudar outros que talvez estejam numa situação um pouquinho aquém a nossa, para que a gente possa trazê-los, ajudá-los no seu desenvolvimento. Então cuidemos para não enterrarmos o nosso talento, ok? E o Espiritismo deixa claro que o espírito nunca terá uma missão para o mal, porque suas experiências na Terra foram planejadas para auxiliá-lo sempre a progredir, a se aperfeiçoar, moral e intelectualmente, para resistir às tentações e esforçar-se para domar suas más inclinações ou suas más tendências. Então o que devemos fazer? Não nos orgulharmos pelo nosso saber. Ele é muito limitado no mundo que vivemos, pois o mau uso da nossa inteligência poderá transformar-se num instrumento de queda para nós. Isso é diretamente para nós. Depois, devemos utilizar de nossa inteligência para o bem de todos, auxiliando o desenvolvimento de outras inteligências retardatárias, para que tenham condição de evoluir e conhecer o caminho que os conduzirá até Deus. Isso vem de encontro à resposta que Kardec fez lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 779, quando ele perguntou o seguinte: a força para progredir áurea ao homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta dada dos Espíritos: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Daí, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, meus amigos, a nossa reflexão em cima da missão da inteligência aqui no planeta Terra é essa. E para finalizar, eu vou citar Meimei, lá no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 30, recebido pelo Chico Xavier, nosso grande Chico. Duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. Sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Então essa é a nossa reflexão para a noite de hoje. Que nós tenhamos esse pensar, né, nas nossas vidas, desse talento que temos, ou dos talentos outros que temos,
e do bom uso que nós devemos fazer deles, para o bem do próximo, não só o nosso, ok? Então agora eu convido a todos para a nossa prece final. Agradecemos imensamente ao nosso Criador, primeiramente pelas nossas vidas e por tudo aquilo que Ele colocou para nós, para que pudéssemos nos desenvolver. Que nós possamos, refletindo sobre isso, fazer uso dos nossos talentos. Temos também em Jesus, nosso Mestre amado, um modelo e guia para usarmos todos os talentos, todas as virtudes para o nosso bem e o bem do nosso próximo. E agradecemos também a espiritualidade amiga que sempre está conosco, nos amparando, nos protegendo e nos dando a oportunidade de exercermos o nosso livre-arbítrio, mas sempre com muito carinho por todos nós. E agradecemos também a essa bendita casa Seareiros de Jesus, pelos seus 30 anos e por tudo aquilo que ela nos dá para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Que assim seja. Muito obrigada a cada um de vocês, mas principalmente eu vou fazer um grande pedido de coração. Não deixe de assistir às nossas lives todas as terças-feiras às 20 horas, se inscrevendo, deixando seu like e também compartilhando com os amigos que necessitam ouvir um pouquinho daquilo que estamos ouvindo agora. Isso também é uma forma de ajudarmos as outras inteligências que ainda precisam de instrução. Ok? Muito obrigada a todos. E agora, a nossa recomendação de toda terça-feira, ok? Saindo de casa, não se esqueça, use a máscara. Pegou alguma coisa ou for para algum lugar, álcool gel. Faça sempre a sua higienização e saia de casa quando necessário, mas consciente de fazer a sua parte, cuidar de si próprio e principalmente do outro. Uma boa noite a todos.